Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100 km por hora e 75, respectivamente. Os dois veículos passam lado a lado em um posto de pedágio. 40 minutos depois, nessa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe, então, que o automóvel deve ter realizado, nesse período, uma parada com duração aproximada de quanto? Esse é o estilo FUVEST. Olha só, o ônibus passou pelo automóvel e seguiu viagem. A que velocidade? 75 por hora. E aí, depois de 40 minutos, esse ônibus viu o carro ultrapassá-lo. O que ele supõe? Que esse carro deve ter feito uma parada. De quanto tempo? Vamos imaginar o seguinte: eles tiveram um ponto de partida. Então, esse ponto de partida foi esse posto aqui. E aí, o que acontece? O ônibus passa por aqui, com uma velocidade de 75 km por hora. E o automóvel ficou lá, né? Aí, quando é lá para umas tantas, o ônibus nota que o automóvel ultrapassa ele, isso após 40 minutos, supondo que eles mantêm essas velocidades. Automóvel 100, ônibus 75. O ônibus manteve essa velocidade de 75. E o automóvel, como nós sabemos, tem uma velocidade de 100. Perfeito. Porque assim, a gente tem que pensar dessa maneira. O ônibus não parou, seguiu viagem. Então, nesse ponto, haviam se passado 2/3 de hora. Então, com essa informação, a gente pode descobrir que tamanho tem esse trecho aqui, exatamente aplicando o conceito de velocidade média. O ΔS foi de V ônibus vezes T, porque o ônibus não parou. Então, você pega os 75 desse ônibus vezes 2/3, aí faz 75 vezes 2, 150, dividido por 3, são 50 quilômetros. Então, o automóvel percorreu esses 50 quilômetros. Quanto tempo demorou esse automóvel para fazer esse percurso? Levou apenas 30 minutos, né? Porque o automóvel, ele está viajando a 100. Então, o ΔT do automóvel seria esse ΔS dividido pela sua velocidade. Então, ele percorreu 50 quilômetros a 100 por hora, então levaria meia hora ou 30 minutos. E aí, qual é a conclusão que chega o motorista do ônibus? Ora, se ele está a 100 por hora, eu percorri 50 quilômetros, ele também percorreu 50, ele gastaria 30 minutos, eu gastei 40. Conclusão, esse automóvel permaneceu parado quanto tempo? 10 minutos. Então, a conclusão é isso, ó, porque o automóvel só precisaria de 30 minutos ou meia hora para fazer esse percurso. Como o tempo que passou foi 40 minutos, a conclusão é que o automóvel esteve parado por 10 minutos. É uma questão muito boa. É esse o estilo da FUVEST, que não esteve presente, diga-se de passagem, nas duas últimas provas, mas esse é o jeitão FUVEST e também Unicamp. Nesse ponto aqui, a FUVEST e a Unicamp se combinam, ainda insistindo na pegada de velocidade média.